O debate aqueceu. Rui Paulo Sousa do Chega não deixou por dizer o que muitos portugueses pensam. Entre sondagens, presidenciais e promessas, o nome de André Ventura voltou a dividir opiniões e a incomodar o sistema. Enquanto uns duvidam da segunda volta, outros temem que Ventura volte a surpreender o país. E, no meio disto tudo, o LIVRE apresenta um novo candidato que já nasce envolto em polémica. Mas afinal, quem está preparado para enfrentar Ventura nas urnas? E quem está apenas a tentar travar o inevitável? Paulo Sousa, André Ventura aparece de facto em segundo nesta última sondagem, a perder para todos os principais candidatos numa segunda volta, mas à frente de Gouveia e Melo. O que é que aconteceu aqui nos últimos tempos na campanha, na sua opinião, que cativaram, os factos que cativaram, os dados e os fatores que vieram cativar o eleitorado a favor de André Ventura em detrimento de Gouveia e Melo, sendo que estamos aqui na margem de erro, e isto é muito importante também, porque determina que pode haver um empate entre os três principais da frente. É assim, quando o Almirante começa uma campanha, eu próprio, na altura, quando ele lançou a campanha, não tendo nós o Chega candidato, era viável até votarmos no próprio Almirante. Mas quando ele começa uma campanha situando-se à direita, depois a seguir situa-se ao centro e por fim acaba na esquerda, e numa esquerda cada vez mais radical, quando ele dá neste momento como o seu presidente de referência, Mário Soares, ou quando ele diz que os imigrantes são tão portugueses como olha todos para Mário nós, Soares como assim, um elemento da esquerda radical. É assim, eu não diria que é da esquerda radical, mas sem dúvida que é da esquerda. E não é uma esquerda centro. Eu considero que todas as posições que ele está a tomar neste momento, ele está a tentar ir... Ele começou por tentar ir buscar o eleitorado realmente da direita, depois tentou ir buscar o eleitorado do centro. E agora está a tentar ir buscar o eleitorado da esquerda e da extrema esquerda. O que está a penalizá-lo, obviamente. Acredito que houvesse algum eleitorado, até do próprio Chega, que inicialmente o via como um possível candidato da direita, que neste momento vê realmente quem é Gouveia e Melo e vê que não representa nem nunca vai representar qualquer ideais que a direita defenda, e especialmente os ideais que o Chega defende. Enquanto isso, obviamente que o nosso candidato, ao avançar, obviamente que vai recolher as intenções de voto de quem vota no nosso partido e ainda tem muito mais margem para crescer. Obviamente que é sempre muito difícil vencer uma segunda volta, isso todos nós sabemos, porque em último caso todos os outros partidos vão, no fundo, apoiar um candidato seja contrário ao nosso, é o habitual que tem acontecido, mas sem dúvida que o conseguimos lá chegar e passar à segunda volta já é uma grande vitória. Presidenciais, Carlos Coelho, ainda que na margem de erro, Luís Marcos Mendes aparece à frente das últimas sondagens. É a primeira vez que Gouveia e Melo não lidera. Na sua opinião, isto é já o efeito da campanha? Mostras aqui uma grande solidez por parte do candidato apoiado pelo PSD. É assim que lê estes dados? Olha, primeiro vamos ser claros. Sondagens são sondagens. Ninguém ganha ou perde com sondagens. Ganha só perde-se com votos portugueses. Já houve pessoas que ganharam contra sondagens. Não, com certeza. Agora, as sondagens são, tecnicamente, como sabe, uma fotografia do momento. É por isso que muitas vezes se diz que o que interessa é a tendência das sondagens, porque são as várias fotografias que permitem detectar uma evolução. Olha, qual é a evolução que nós vimos? Porque nós temos praticamente sondagens desde o início do ano sobre as presidenciais. Vemos uma subida sustentada de Luís Marcos Mendes e uma descida de Henrique Gouveia e Melo. De tal forma que nesta sondagem não apenas ele não está em primeiro, como está em terceiro. Exatamente. Portanto, está atrás, essa é a questão seguinte para o Rui Paulo Sousa. Está atrás de André Ventura. E, portanto, sob esse ponto de vista, é uma evolução que é sustentável. Portanto, todas as sondagens ao longo do ano têm demonstrado essa evolução. E sob esse ponto de vista são interessantes. Não é? O que é mais notável é o cenário que a mesma sondagem explora de uma segunda volta. Porque é curioso que na primeira volta está em primeiro Luís Marcos Mendes, em segundo André Ventura e só em terceiro Henrique... E depois Gouveia e Melo ganha a toda a gente. Na eventual segunda volta, exceto a Marcos Mendes. Portanto, Marcos Mendes contra Gouveia e Melo numa segunda volta, a diferença ultrapassa claramente a margem de erro. Ultrapassa os 4%. Portanto, é uma sondagem confortável para Luís Marcos Mendes, mas, como disse, ninguém vai embandeirar a arco, porque sondagens são sondagens, os portugueses é que decidem. Patrícia Gonçalves, Jorge Pinto ainda não foi escolhido como candidato presidencial do LIVRE, mas já tem a apresentação marcada. Isto não é uma tentativa de condicionar o processo? Bem, em primeiro lugar, as candidaturas presidenciais são candidaturas próprias das pessoas, não é? Portanto, o Jorge Pinto tem todo o direito de se candidatar, como um de nós,
qualquer um de nós, sem precisar ter apoio de nenhum partido político. Mas vai haver votos no partido para determinar quem é o melhor candidato para ser apoiado, Sim, certo? esta semana houve uma consulta não vinculativa aos membros e apoiantes do partido, que deu apoio 2/3 ao Jorge Pinto, e que hoje à noite, justamente, vamos ter a reunião da Assembleia do Livre, que é o nosso órgão máximo de congressos, que vai deliberar sobre esse apoio do Livre ao Jorge Pinto. Mas, independentemente disso, o Jorge Pinto é livre de fazer a sua candidatura e de fazer a sua apresentação, independentemente do apoio do partido estar já determinado ou não. Mas posso falar só um bocadinho também sobre estas sondagens e sobre as presidenciais? Muito rapidamente. Muito rapidamente. Os 3 candidatos, Marcos Mendes, André Ventura e Henrique Gouveia e Mel, estão empatados. Esta sondagem, eles estão todos dentro da margem de erro. Portanto, quando começamos a falar primeiro, segundo, terceiro, há aqui um empate, há um empate técnico. Mas não deixa de haver uma vantagem ainda que dentro da margem de erro. Mas isto é muito irrelevante. Se quiser, posso... Agora não tenho tempo para explicar como, mas porquê, mas é. O terceiro candidato está um bocadinho mais atrás. De facto, António José Seguro está um pouco mais atrás. Mas estes 3 candidatos estão muito empatados. E eu acho que a campanha ainda agora não começou, porque é tudo muito disparo. António José Seguro e Marcos Mendes ainda disseram muito pouco. Henrique Gouveia e Mel começou há muito tempo. Vou deixá-la queimar o seu último minuto final e depois... Está bem, mas eu só quero dizer isto. Eu ia dar um minuto no fim a cada um, portanto, sendo assim... Mas eu não quero, então está bem. Mas eu vou só acabar... Mas eu preciso acabar a minha ideia, que é, o debate ainda não foi feito. O que nós vamos ver mesmo, sobre se Henrique Gouveia e Mel é de esquerda, de centro, de direita, o que é quando ele debater com os outros candidatos, quando estiver frente a frente, com o Marcos Mendes, com o António José Seguro, e debater, e nós percebemos, no confronto de ideias, o que é que eles defendem para o país, o que é que querem, com o Jorge Pinto também. É aí que nós vamos saber, não é agora através de uma sondagem que tem um resultado que não é relevante. A fundo. Mas ainda na questão das presidenciais, Carlos Coelho, há vários socialistas com Marcos Mendes, também há vários sociais-democratas que estão com António José Seguro. Mas ele não tem muito o apoio, enfim, de muitas personalidades da área social-democrata. Esta é uma das principais fragilidades de Marcos Mendes. Não ter congregado a família social-democrata no seu todo, ou pelo menos numa esmagadora maioria. António, não, a esmagadora maioria da família social-democrata está com Luís Marcos Mendes. São exceções aqueles que estão com outras candidaturas. Já são muitas exceções. Não são muitas exceções, são pouco, contam-se pelos dedos. Portanto, não, algumas têm muita visibilidade, outros já nem sequer são militantes do partido, saíram entretanto e, portanto, tiveram um passado no PSD, mas atualmente não estão no PSD. Agora, a Patrícia há bocadinho dizia que isto são candidaturas individuais. E, de facto, a candidatura presidencial tem sempre uma grande especificidade. Eu acho perfeitamente normal que haja muitos socialistas que estão na Comissão de Honra e a apoiar Luís Marcos Mendes. E que haja pessoas do PSD a apoiar outras candidaturas. Acho isso perfeitamente normal. Faz parte do jogo democrático. Uma coisa é votar num partido para a Assembleia da República ou para a autarquia local. Outra coisa é votar numa personalidade para Presidente da República. Isso tem a ver não apenas com questões de perfil, mas às vezes também com zangas do passado. Eu posso fazer o seu último minuto relativamente a esta questão, sendo que pergunto-lhe diretamente se o Chega está à espera dos debates e acredita muito, ou neste caso André Ventura acredita muito nos debates para ganhar uma vantagem maior. É sim, sem dúvida que os debates são sempre algo importantes para o nosso partido, especialmente tendo como candidato o nosso Presidente. E creio que vamos conseguir, pelo menos nos debates, clarificar um pouco mais a posição do Almirante, face a diversas matérias, porque penso que todos os candidatos, pelo menos os que têm capacidade de ganhar, é quem não se sabe concretamente ao que vem, e acho que vai ficar bem claro, ao contrário disso, ao que nós vimos e ao que nós queremos. No fim, o debate deixou tudo à vista, duas visões completamente opostas de Portugal. De um lado, Rui Paulo Sousa a defender a voz de quem está farto do sistema. Do outro, o LIVRE a tentar impor uma agenda que muitos consideram distante da realidade dos portugueses. Mas as presidenciais estão à porta, e a pergunta é simples. Será que André Ventura vai mesmo voltar a surpreender e chegar à segunda volta? Ou será que o sistema vai conseguir travar o avanço do Chega? Deixa a tua opinião nos comentários. Porque, no fim, é o povo que decide o futuro de Portugal.